A gente vai mergulhar aqui numa obra que mexe com temas bem pesados, né? Fé, poder, a natureza humana, tudo isso junto. A ideia é tentar enxergar aquelas estruturas invisíveis que, querendo ou não, governam a nossa vida. Então vamos lá. Olha só essa frase: este livro não foi escrito para agradar. Já começa assim, direto. A gente está falando de uma análise que desafia a gente logo de cara. A promessa aqui não é conforto, é clareza. E o convite não é para concordar com tudo, mas sim para tentar entender a lógica por trás. E tudo começa com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Por que os sistemas que deveriam nos proteger muitas vezes acabam nos controlando? Sabe aquela sensação de que as coisas não funcionam como prometido? Seja numa empresa, na política, em qualquer ideologia, parece que a promessa de liberdade e proteção às vezes se perde no caminho. Para a gente começar a achar uma resposta para isso, o primeiro passo é se livrar de uma ilusão bem comum. A gente precisa entender qual é o verdadeiro trabalho dos sistemas. E olha, a resposta pode não ser o que a gente espera. A grande sacada é esta: sistemas não existem para salvar ninguém. Eles existem para se sustentar. É isso. Eles não são bons ou maus, não são entidades morais. São máquinas, estruturas feitas para se manterem de pé, para garantir a própria estabilidade. O objetivo principal é funcionar, não necessariamente ser bom. E essa mudança de chave na cabeça é fundamental, porque a gente para de ficar decepcionado, de julgar se um sistema é bom ou mau. Em vez disso, a gente começa a analisar a estrutura. A pergunta muda de "isso é justo?" para "peraí, como isso aqui funciona?" E mais importante, a quem isso serve. E o que torna essa análise tão potente é que ela usa 3 pontos de vista que, à primeira vista, não têm nada a ver um com o outro: a Bíblia, a Torá e Maquiavel. É colocando esses 3 em um diálogo, sabe, numa tensão produtiva, que a gente começa a ter uma visão muito mais nítida de como os sistemas operam de verdade. Agora a gente entra numa parte que, sinceramente, dá um nó na cabeça. É sobre como os sistemas são espertos a ponto de usar as nossas melhores qualidades contra nós mesmos. Como as nossas virtudes podem, de repente, virar uma espécie de gaiola, uma gaiola bem sofisticada. A frase é forte. Virtude fora de contexto deixa de orientar e passa a controlar. Pensa bem, humildade, lealdade, senso de responsabilidade são coisas boas, certo? Mas o argumento aqui é que, dependendo do contexto, elas podem ser usadas como ferramentas perfeitas de controle. A gente fica preso fazendo o que parece certo, mas que na verdade só serve para manter o sistema funcionando. E aqui fica muito claro que existe uma dupla face da virtude. A mesma qualidade, a mesmíssima, pode tanto fortalecer a autonomia de alguém, quanto pode manter essa pessoa totalmente dependente, presa psicologicamente ao sistema. De um lado, ela liberta, do outro, ela contém. Vamos para a prática. Pensa naquele comprometimento no trabalho que, na verdade, vira uma porta aberta para a sobrecarga e para o esgotamento. Ou o tal do senso de responsabilidade na política, que muitas vezes é usado como desculpa para calar qualquer tipo de crítica. São exemplos perfeitos de como a virtude, quando vira instrumento, acaba mantendo a estabilidade do sistema, mas à custa do indivíduo. Ok, se esses mecanismos são tão visíveis, por que tanta gente entra nesse jogo? Por que as pessoas se submetem a isso, muitas vezes de bom grado? É uma pergunta fundamental. E a resposta está num paradoxo central, que é o seguinte: a liberdade não se perde, ela é abandonada. Por quê? Porque a liberdade de verdade, ela é assustadora. Ela tira todas as nossas desculpas. Ela nos força a ser 100% responsáveis por cada escolha e por cada consequência. E isso é um peso enorme. É por isso que o sistema é tão sedutor. Pensa bem, ele oferece alívio, previsibilidade, ele permite que a gente delegue a autoridade, que a gente pense, eles sabem o que estão fazendo. Permite até que a gente se livre da culpa, puxa, eu não tive outra alternativa. No fim das contas, esse conforto psicológico de não ter que decidir, de não ter que arcar com o peso, acaba sendo muito mais atraente do que a ideia meio abstrata de liberdade. Então tá, se a liberdade é esse bicho-papão, como é que a gente consegue bancar ela? A resposta que a obra dá é interessante. Não é sobre lutar contra o sistema de fora para dentro. É sobre construir algo dentro da gente. Uma estrutura interna bem específica. E essa estrutura interna tem nome: maturidade.
Mas calma, não é a maturidade de idade, de ter tantos anos. É outra coisa. É a capacidade interna de sustentar as consequências das próprias ações, de segurar a tensão e de exercer poder sem precisar da aprovação de ninguém. É, no fundo, a capacidade de bancar as próprias decisões. Só que tem um porém, né? Se essa maturidade é a chave para a liberdade, qual é o preço que se paga para chegar lá? Porque, assim, amadurecer nesse sentido não é um passeio no parque. Envolve perdas bem reais e muitas vezes dolorosas. O que se perde nesse processo? Bom, a aprovação automática do grupo, o conforto de pertencer sem questionar, a simplicidade de achar que existe o certo e o errado absoluto e, claro, o alívio de não ser o responsável final. Muita gente, mesmo sem perceber, simplesmente não está afim de pagar esse preço. E é por isso que os sistemas que nos mantêm meio infantis, meio imaturos, funcionam tão bem e são tão estáveis. Beleza, com todo esse cenário na mesa, a pergunta que fica é: e aí? O que a gente faz? A parte final dessa análise traz justamente isso, um caminho prático, uma filosofia de ação para navegar nesse mundo cheio de sistemas. E a conclusão é muito pé no chão. A ideia não é fugir dos sistemas, até porque isso é impossível, ninguém vive fora de sistemas. A questão é aprender a participar deles sem ser possuído por eles, sem deixar que eles definam quem a gente é. E aqui está o pulo do gato. A diferença é entre participar e se submeter. Participar é funcional, é uma necessidade estratégica para a gente operar no mundo. Se submeter é psicológico, é terceirizar a própria identidade, é deixar que o sistema diga quais devem ser os nossos valores. Uma coisa é cooperar, outra coisa é entregar a alma, entende? Para ajudar nisso, a análise propõe um tipo de checklist mental, um framework para tomar decisões de forma consciente. Em vez de agir no automático, a gente para e pensa. Primeiro, qual o contexto? Que sistema está operando aqui e quem ganha com essa regra? Segundo, poder. Que tipo de poder está em jogo e quem está fugindo da raia? Terceiro, limites. Onde termina a minha responsabilidade e começa a do outro? E quarto, e talvez o mais importante, consequências. Essa minha ação, no fim do dia, vai gerar mais autonomia ou mais dependência? O objetivo final com tudo isso não é virar uma pessoa moralmente superior, nada disso. É se tornar estruturalmente consciente. Porque depois que a gente começa a enxergar as engrenagens, a neutralidade meio que acaba. Ficar em cima do muro já não é mais confortável. Cada decisão vira uma escolha consciente sobre como participar. E isso nos deixa com um último pensamento, que é um verdadeiro desafio. A verdadeira ruptura não é quebrar as coisas do lado de fora. Não é contra os sistemas externos. É contra a imaturidade que a gente carrega por dentro. A revolução mais importante é essa, a silenciosa, a interna. E é ela que no fim muda tudo.